Olá, bom dia. Mais uma vez aqui no meu canal para deixar uma mensagem para você que está passando por um processo de restauração, para você que está em busca da restauração do seu casamento. É válido, tá? Quero deixar bem claro que eu sou contra o divórcio, sou a favor da família, mas o meu canal ele fala especificamente de restauração pessoal, porque Deus precisa restaurar a aliança dele com você. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um versículo que está no livro de Provérbios 18, logo o primeiro, que fala o seguinte, olha: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Por que eu quero compartilhar esse versículo aqui com vocês? Quando eu entrei no deserto, perdão, logo assim que meu marido saiu de casa, é uma dor, né, terrível para quem passa por isso. Naquele momento a ficha não cai, entra o desespero, você não sabe o que vai fazer, o que vai ser da sua vida. Vem um sentimento horrível de insegurança, de medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso futuro. A gente pensa em tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. Isso vem numa proporção terrível, tremenda, e tudo ao mesmo tempo. E a gente fica ali naquela insegurança e o medo ele toma conta da gente, né? Nesse processo que eu entrei, que você sabe como que é terrível e como isso é normal que aconteça na vida de todos nós, porque nós somos humanas e não temos o controle de absolutamente nada. Eu gostaria para abrir um adendo aí, falar que na verdade nós não temos o controle de nada. Eu achava que eu tinha um controle, né? Que o controle está nas mãos de Deus e a gente só toma ciência disso quando a gente está entrando no deserto, né? Então eu achava que eu tinha o controle da situação, eu achava que estava tudo muito bem, mas eu sabia que não estava. Eu sabia que meu casamento não estava bom, eu sabia que a gente já tinha se acostumado com algumas coisas e não era aquilo que eu queria viver para o meu casamento, mas já estava me acostumando, né? A própria palavra de Deus fala lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Eu já estava conformada com algumas coisas que estavam acontecendo. Gosto sempre de dizer que quando há uma separação, a culpa não é só de uma pessoa, a culpa são de ambos. Só que às vezes nós queremos colocar a culpa na pessoa e depois isso se começa a transformar numa culpa pessoal. A gente quer transformar aquela culpa pra gente. E comigo também não foi diferente. No primeiro momento eu coloquei muita culpa no meu esposo e acusei ele de muitas coisas, de tudo, traição, de falta de tudo, tudo que vocês possam imaginar. E quis também colocar as pessoas contra ele, quis me fazer de vítima, mas depois quando eu fui ver, eu fiz o processo inverso, eu comecei a me culpar. E me culpei por meus filhos estarem tristes, me culpei pela situação na qual eu estava passando e transformei aquela culpa toda, joguei toda aquela culpa, aquela responsabilidade para cima de mim, até que eu consegui entender que a culpa era minha e dele. E a parte dele, infelizmente, né, eu não tinha o poder. Felizmente também, vamos dizer assim, né? Eu não tinha o poder para poder resolver e controlar. Eu digo felizmente porque senão eu iria ter que resolver dois problemas, o meu e dele também. Ele estava lá com a OM, né? Um dito que todo mundo fala aí nos canais de restauração, a OM, né? A bendita, o maldita, sei lá, se é bendita, maldita, sei lá, a OM. Mas nós temos que orar por ela também, tá, gente? Isso é um mandamento que Deus fala pra gente orar pelos nossos inimigos, né? Eu não vou ser hipócrita de falar pra você que a gente tem vontade de praguejar o tempo todo, de falar mal, de desejar mal, mas se você tem como base a palavra de Deus, você tem que orar pela OM também, tá? Mas vou voltar lá ao nosso assunto. Entrei nesse processo de vitimismo e achei que o mundo estava em volta de mim, que eu era o centro, né, do universo, mas eu não saí do Provérbio 18:1 não, tá? Então achei que o mundo estava à minha volta ali, achei que as pessoas tinham que sentir pena de mim, as pessoas tinham que me ajudar, tinham que fazer uma série de coisas. Por quê? Porque eu fiz minhas escolhas inconscientes e quando eu colhi as consequências dessas escolhas, eu me dei mal, né? Naturalmente. Eu plantei muitas coisas no passado e tudo aquilo veio à tona quando eu passei por esse deserto. E no primeiro momento eu tentei me isolar, porque a vergonha é muito grande, eu fiquei muito envergonhada, porque aos poucos muitas pessoas começaram a saber e por uma questão até de socorro, de pedir ajuda às pessoas, de falar para as pessoas o que eu estava precisando, eu tinha até vergonha de falar.
Mas em dado momento eu não tive como esconder, eu tive que pedir ajuda, eu tive que pedir socorro. Só de falar aquilo me doía, não só a minha parte emocional, muito, 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 mas o meu corpo também, eu comecei a sentir dores no meu corpo. Mas o primeiro momento eu queria me isolar. Eu queria me isolar, eu queria ficar em casa, eu queria ficar ali lambendo as minhas feridas, eu queria sofrer amargamente, porque eu achava que eu merecia estar passando por aquilo ali. E enquanto eu estava sofrendo, o meu marido estava lá, se esbaldando, curtindo. Foi um período de carnaval aí que a dor para mim ficou pior, porque era um período enquanto eu estava passando o maior sufoco dentro de casa, a maior tristeza dentro de casa, vendo meus filhos sofrerem, ele estava lá. Curtindo, né, a escolha dele, né? Mas todo deserto ele tem um processo, né? Infelizmente a gente quer acelerar o processo, a gente quer pular as etapas, né? Como um processo de luto também, porque nós entramos num processo de luto, só que é um luto com morto-vivo, né? Vamos dizer assim, né? A gente passa por um processo de luto e todo o processo de luto ele tem as suas etapas e eu queria me isolar. Eu queria me isolar. E aqui em Provérbios 18:1 ele fala, né? Olha, quem gosta de estar na companhia dos outros, quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Na verdade, eu estava interessada em mim mesma. Eu queria lamber tudo quanto é ferida que estava aparecendo, porque são muitas as feridas que aparecem naquele momento e que surgem coisas do passado, que a gente começa a querer lembrar, a gente começa a querer lamber também. E foi aí que eu comecei a fazer um trabalho voluntário. Eu gosto muito de artesanato, a maior parte da minha vida eu trabalhei com artesanato e nesse períodozinho do deserto eu comecei a fazer um curso de arte-terapia, me formei como terapeuta e fui fazer logo em seguida um voluntariado como professora de artesanato. Nesse lugar que eu fui fazer o artesanato, né, da aula de artesanato, eu comecei a ter contato com mulheres que realmente estavam passando por problemas reais. Não que o meu não fosse, tá? Não que o meu não fosse, que a minha dor não é igual à sua, nem a sua é igual à minha, mas a minha dor naquele momento parecia ser a pior do universo. Mas mulheres que realmente tinham risco iminente de morte, risco iminente de violências, e naquele momento eu vi que o meu problema era um dos menores e aquilo ali para mim foi uma via de mão dupla. Eu fui para dar para elas o meu trabalho, a minha experiência, tudo que eu sabia, e acabando eu recebi muito mais. Eu recebi muito mais carinho, muito mais amor. Deus cuidou de mim também naquele período, também naquele lugar. Fui bem recepcionada por aquelas pessoas. E fui ali cultivando uma amizade e me doando cada vez mais. E Deus ele usou de forma extraordinária na minha vida e na vida das pessoas que estavam ali comigo. Fiquei um bom período ali naquele lugar como voluntária. Foram experiências tremendas, muito dolorosas que eu ouvi de mulheres e coisas que realmente, se eu tivesse passado por aquilo ali, talvez eu não teria suportado. Então eu vi que a minha dor não era lá essas coisas e comecei a parar de olhar para o meu umbigo. E quando eu parei de olhar para o meu umbigo, eu vi que a vida era diferente, eu vi que pessoas também passavam por coisas iguais às minhas e piores, mas estavam ali lutando pela vida, estavam sobrevivendo, estavam lutando para ter uma vida mais feliz, uma vida melhor. E não só isso, tá, gente? É um contexto todo. Quando a gente passa por um período de deserto, existe uma rede de apoio, mas o nosso apoio principal é Deus. O que me tirou do deserto de fato foi a minha busca no meu quarto, o meu joelho no chão, o meu jejum, as minhas conversas com Deus, as revelações do Espírito Santo na minha vida. Isso foi o principal. Eu jamais vou tirar o mérito de Deus nessa história, porque Ele me resgatou, de fato Ele me resgatou. Eu era uma mulher muito autoconfiante, muito determinada. Se não fosse aquilo que eu quisesse, não dava certo. A minha voz tinha que ser a última, a minha palavra tinha que ser a última. Tipo a Rochelle do Eu Odeio Cris, era mais ou menos desse estilo. Eu era até apelidada dentro da minha casa como a Rochelle. Até meu marido falava que eu parecia com a Rochelle. Mas enfim, eu precisei passar pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, passei por vários processos e resolvi não pular as etapas. Claro, não foi fácil, não é fácil e não será. Eu agora estou no outro nível, num outro processo. Hoje eu me formei, hoje eu já estou fazendo mestrado, eu estou fazendo cursos um atrás do outro.
para poder me especializar na minha área, para poder ajudar mulheres que precisam de fato separar o que é da alma, o que é do corpo, do que é espírito, porque a gente confunde tanto o que é uma coisa com a outra, que a gente não sabe nem mais o que está fazendo, aceita a opinião de todo mundo, cada um dá um palpite, cada um fala, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e a gente acaba não ouvindo a voz do Espírito Santo, a gente não acaba vendo que nós temos a nossa experiência pessoal com o Senhor. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito, não fugindo desse assunto aqui de Provérbios 18:1, uma coisa que eu aprendi muito, e eu sempre falo nos meus vídeos, é que Deus ele trabalha de forma individual em cada um de nós. Ele trabalhou de uma forma na minha vida, eu sei que ele vai trabalhar na sua vida também de uma outra forma. Então, assim, uma coisa que é igual para todo mundo, busca o Senhor, que ele vai se revelar para você. Isso é fato, não tem como você confundir, não tem como eu falar para você, olha, não faça isso em relação a Deus. Busca o Senhor e ele vai te dar as estratégias, vai te dar o lugar certo, a hora certa de falar, a hora certa de se calar, porque eu também tive que me calar. Eu também tive que aprender uma coisa que foi preciosa para mim, que foi ficar calada, porque eu era daquele tipo de pessoa assim, papou, falou, vai ouvir, eu não levo desaforo para casa. Tudo isso que eu aprendi lá no passado com a minha mãe, tá? Então, por isso que eu tô falando para você, quando a gente tá no deserto, a gente não entende a dimensão do que Deus quer fazer, a dimensão do que Deus quer tratar. Eu tratei de coisas do meu passado, eu tratei de coisas de quando eu tava no útero da minha mãe, que eu nem sabia, de traumas que eu tinha passado. Eu descobri coisas na minha vida que eu nem sabia que eu era. Do que tinha surgido. Eu consegui perdoar minha mãe, que eu tinha uma raiva terrível da minha mãe. Então, quando a gente fica isolado ou isolada, a gente perde essas oportunidades de pessoas que nos ajudam, lugares que Deus vai nos colocar, pessoas estratégicas que Deus vai colocar naquele momento exato, naquela situação exata para falar com você, porque muitas vezes eu não tinha vontade nem de sair de casa, tá, gente? De tanta vergonha, de tanto sofrimento, de tanta humilhação. Mas eu falava com Deus, Senhor, fala para mim o que eu quero ouvir, o que o Senhor quer falar comigo, mas usa pessoas que não estão sabendo de nada do que está acontecendo. Só assim eu vou acreditar que o Senhor tá me ouvindo, né? Porque a gente fala e Deus não responde. O silêncio de Deus é terrível, tá, gente? Aprende nesse deserto a passar pelo silêncio de Deus, é terrível. Então Deus falava comigo através de pessoas, de lugares que eu ia, Deus falava comigo, usava pessoas que eu pedia a Deus para falar comigo com profetas dessa geração. E Deus falava comigo através de pessoas que nem me conheciam, nem sabiam do que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque eu me locomovia, eu não fiquei em casa. Eu ia mesmo com a cara chorosa, perdão. Eu ia para os lugares tristes, eu fui para vários lugares dando palestras, porque nessa época também eu já estava dando palestras, eu já estava me integrando nesse mundo de saber o que estava acontecendo comigo e também de ajudar pessoas, então eu comecei a dar palestra também. Então eu comecei a percorrer vários lugares dando o meu testemunho nas igrejas. Então eu me locomovi, mas pensa, eu te pergunto, você acha que eu tinha vontade de sair de casa? Pelo contrário. Um desses dias, inclusive, que eu fui pregar, o meu esposo veio para minha cidade com a OM, para casa da minha sogra. E naquele dia para mim foi terrível. Terrível. E minha vontade era de ficar dentro do meu quarto, que eu não queria nem respirar o ar que ele estava aqui, né? Eu queria era ficar mesmo dentro de casa, orando, né, naturalmente, mas sofrendo, né? Vamos combinar, né? Mas sabe o que eu quero dizer para você com esse vídeo? Não se isole. Não se isole, não fique achando que você é a única sofredora, porque isso acontece com todo mundo, isso acontece com muita gente, homem que trai mulher, mulher que trai homem, tem traição de amizade, traição de pai, de mãe, de filho, de irmão, existe, gente, existe. Jesus, ele nos dá o ensinamento perfeito. Não foi o que Judas fez com ele, foi o que ele fez com o que Judas fez com ele. Ele foi imutável na decisão dele, ele foi soberano, ele chamou Judas de amigo, ele chamou Pedro de inimigo porque estava sendo usado por Satanás. Então você entende que é o que Deus, é o que Jesus é, ele próprio e o que ele é na sua vida. Então quando você descobrir o que Jesus é na sua vida, as coisas não vão mais te atingir. Claro, isso é um processo, não é do dia para a noite, mas deseje isso no seu coração. Deseje mudar, deseje se transformar, deseje estar na presença dele. E eu já vou encerrar o vídeo que já tá ficando muito grande, mas não se isole, tá?
Não se isole, porque Deus ele usa pessoas como instrumento para te abençoar, para te ajudar. Não importa o que seja cristãos ou não, não importa que sejam pessoas profissionais ou não. Eu falo que sejam cristãos ou não, porque Deus, ele quando ele quer usar, ele usa até uma pedra. Ele usa até uma jumenta, né? Como usou a jumenta de Balaão, ele usa qualquer coisa. Então, se ele tiver que usar um incrédulo, um ateu, para poder dizer a mensagem dele para você, ele vai dizer. Mas esteja no lugar certo, na hora certa. Amém? Eu espero que esse vídeo ajude você a esclarecer um pouco mais do que você tem que fazer no deserto, para você sair mais rápido possível desse lugar, para você ajudar pessoas, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo que você não entre no lugar para ser um voluntário, para trabalhar em algum lugar, recebendo ou não, sendo compensado financeiramente ou não, mas usa sua rede social, mesmo que você não queira se expor, que você não queira falar, porque eu sei que dói falar, mas bota lá no seu Instagram, Jesus te ama, bota um versículo, faz um vídeo simples mesmo. Gente, olha, esses dias eu vi um canal de um cara que ele fala o dia a dia dele dentro do cemitério, bombando o canal dele, tá? Uma mulher esse dia botou um vídeo da rotina dela dentro de casa, e o canal dela tá bombando também. Então vamos falar do amor de Deus, vamos falar do que Deus tem feito na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus já está operando na sua vida. Então, fala para as pessoas do que Deus já tem feito com você. Só o fato de você estar viva vendo esse vídeo é um sinal de que você já está viva para o Senhor trabalhar na sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo te ajude, que você não fique parado, mova-se, se movimente, tá? Porque a sua dor vai passar, você será curada, eu declaro na sua vida em nome de Jesus. Meu nome é Roberta Naso, me siga lá no meu Instagram, @RobertaNaso, e eu dou dicas valiosas para você sair desse deserto. E lembrando que eu sou contra o divórcio e sou a favor da família, mas o meu objetivo principal nesse canal é fazer com que você restaure-se primeiro, para depois você restaurar o seu relacionamento e restaurar o seu contexto familiar e as pessoas que estão à sua volta, porque uma pessoa curada cura outras pessoas. Amém? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.